Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Confessional. Que alegria poder estar de volta, especialmente no dia de hoje, né? O dia que celebramos o Natal. Então, um Feliz Natal para você e é muito bom estar podendo, nesse dia tão especial para nós cristãos, trazer esse conteúdo aqui para a gente. E é um conteúdo que, apesar de não ser um texto que fala necessariamente sobre o nascimento de Jesus, é um texto que vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então é muito bom podermos falar sobre esse assunto nesse dia tão especial, que é o dia que nós comemoramos, né, o nascimento do nosso Salvador, o dia que nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor, do nosso soberano e supremo e suficiente Salvador, Cristo Jesus. Que alegria poder fazer isso hoje com vocês. Estou muito animado, muito feliz de estar retornando. Tive que dar uma pausa aí por algumas questões pessoais, mas muito feliz em estar retornando hoje para a nossa série de exposições da carta aos Colossenses. Eu espero que você esteja empolgado, que você esteja animado também para retomar juntamente conosco aqui os nossos estudos na Palavra de Deus. Queria te convidar para, antes de qualquer coisa, a gente tirar um tempo aqui de oração, entregar esse momento ao Senhor, pedir que Ele fale aos nossos corações, para que nós possamos juntos aqui, né, conseguir efetivamente entregar esse tempo ao Senhor e que Ele possa ir desde já ministrando os nossos corações. Amém? Te convido a separar esse tempo de oração, ora juntamente comigo. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que temos aqui, te agradecemos pela tua bondade, graça e misericórdia para com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos que seja um tempo proveitoso, Pai, que seja um tempo realmente de crescimento, de edificação do teu povo, Pai, de todos que assistirão esse vídeo, Pai, que possam ser verdadeiramente tocados, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Não por nada que eu tenha a dizer pessoalmente, mas pela tua palavra, Pai, que eu peço capacitação, Senhor, para comunicar com fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Que seja um tempo realmente proveitoso para todos nós e que o seu nome seja glorificado, Senhor, acima de todas as coisas, Pai, porque é isso que importa, Pai. Em tudo que fazemos, nós queremos sempre glorificar o teu nome, Pai, e contribuir para que o evangelho possa ser proclamado e pregado onde quer que estejamos, Pai, em todos os lugares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, gente. Então, antes da gente começar efetivamente aqui a dar continuidade, queria só te fazer um convite. Se você não está inscrito ainda aqui nesse canal, considere se inscrever aqui e ativar as notificações também, para que sempre que sair um vídeo novo você possa ser notificado. Né? Isso não lhe custa nada e contribui bastante aqui para o trabalho que a gente tem tentado desenvolver, de tentar levar a palavra de Deus, né, aqui na internet. Então, se você ainda não está inscrito, faça isso, para que nós possamos caminhar juntos aí nessa missão de proclamar com fidelidade a palavra de Jesus Cristo. Amém? E dito isso, vamos fazer uma breve recapitulação aqui do que a gente vinha falando, porque é importante para que a gente possa partir. Hoje a gente está no versículo 15 do capítulo 1 e vamos seguir até o final do capítulo 1 e depois nos próximos vídeos a gente segue o capítulo 2, 3 e por aí vai. Mas então, só fazendo uma breve recapitulação, a gente teve uma aula introdutória à carta. Se você não assistiu essa aula introdutória, eu recomendo fortemente que você assista, tá? Para que você possa ter um panorama do que a carta como um todo fala. Mas, em geral, a carta vai abordar a supremacia de Cristo Jesus. E Paulo vai tratar alguns problemas sobre a teologia daquele povo, da cidade, que estava sendo contaminada por alguns falsos ensinos que estavam penetrando na igreja. Tá? Nós não temos ciência sobre exatamente quais eram todos esses falsos ensinos, mas a partir dos argumentos que Paulo usa, a partir da teologia que ele desenvolve, nós temos muita certeza de que muitos desses falsos ensinos envolviam a cristologia, que é justamente a parte da teologia que estuda a pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, Paulo vai argumentar cristologicamente, né, que nós não precisamos de mais nada para sermos salvos, não precisamos de mais nada para alcançarmos um relacionamento real com Deus, porque Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo é soberano. E Ele é soberano não só na nossa salvação, mas Ele é soberano sobre todas as coisas. E isso nós vamos ver hoje muito claramente aqui nessa exposição aqui de hoje. Tá? Então, um panorama bem resumido do que a carta como um todo é isso aqui, mas depois eu te aconselho fortemente a você revisitar, se você já viu, e se você não viu, você ir lá ver a nossa aula de introdução e a nossa aula 1 também, que foi dos versículos 1 até o versículo 14 da carta aos Colossenses, tá bom? Então, hoje nós vamos começar então, você está vendo aí na sua tela agora, a partir do versículo 15, que Paulo vai começar propriamente a defender a supremacia do caráter e da pessoa de Cristo Jesus. Ele vai fazer isso aqui mais enfaticamente dos versículos 15 até o versículo 23, e dentro
dessa parte aqui, nós temos duas subdivisões. A primeira delas é um hino à supremacia de Cristo, que está aqui dos versículos 20 até, dos versos 15 até o verso 20, e uma segunda parte que são os efeitos da obra redentora de Cristo Jesus em nós, nos fiéis, né, na igreja de Cristo Jesus. Isso vai do versículo 21 até o versículo 23. Há quem defenda uma separação diferente, dizendo que, na verdade, toda essa seção até o versículo 23 é um hino, né? Essa parte estaria englobada também dentro do hino, mas nós entendemos que faz mais sentido, né, separar dessa forma, que não vai afetar a mensagem do texto, é só uma separação aqui temática para a gente poder organizar melhor as ideias aqui da nossa cabeça. Tá? E dentro dessa seção aqui do hino, que está dos versos 15 até o verso 20, nós temos então um hino sobre a supremacia de Cristo na criação e também na redenção. A criação vai até o versículo 17 e a redenção vai ali nos versículos 18 até o versículo 20. E, a posteriori, depois dessa seção aqui, dessa seção sobre a supremacia e caráter de Cristo, vem então uma outra seção final do capítulo 1, que é a motivação de Paulo, e por que ela está ligada, na verdade, no caráter e na obra de Cristo Jesus. E nós vamos ver, então, uma expressão de dedicação, de doação, de realmente, entrega de si mesmo, do apóstolo Paulo, no caso, né, em prol do evangelho e por que ele faz isso. Então, nós vamos entender os motivos pelos quais o apóstolo Paulo é tão dedicado ao serviço do reino de Deus. Ele vai deixar isso muito claro aqui nessa sessão e contribui bastante aqui para a nossa vida e como nós temos lidado com o avanço do reino de Deus através do que nós temos feito. Espero que você esteja com expectativas elevadas e, dito tudo isso, vamos efetivamente começar a nossa exposição a partir aqui do versículo 15. Eu vou olhar um pouquinho para cá de vez em quando, só porque o texto para mim está aqui do lado, tá? Mas vamos lá. Então, vamos falar então desse hino, primeiramente, né? Como a gente comentou, o hino começa no versículo 15, esse hino à supremacia de Cristo, tá? E esse hino, ele é muito possivelmente uma citação de um hino que já existia. Nós falamos isso lá na aula de introdução, não sei se você vai lembrar, mas em dado momento depois volta lá que você vai entender um pouco melhor o porquê que nós falamos isso lá. Mas nós já havíamos citado isso, tá? Mas é muito provável, de fato, que esse hino seja uma citação, um hino que já existia na época, já era conhecido, e Paulo, então, se apropria desse hino aqui, não toma autoria para si, né, mas usa esse hino aqui na sua carta, porque ele representa, de fato, ideias muito próprias ao que o apóstolo Paulo está querendo construir. E aí há discussões dentro da academia se Paulo fez ou não modificações a esse hino, isso pouco importa para nós. O que importa é que o texto aqui é paulino, como nós também já defendemos, e ainda que ele tenha trazido um hino, para cá isso não afeta em absolutamente nada, porque o hino é extremamente cristológico. Tá? E um hino porque era uma canção mesmo, né? Um hino de louvor a Deus. Tá? Então, o hino ele tem o foco de demonstrar a supremacia de Cristo em duas esferas, como nós também já comentamos ali na separação dos tópicos, né? Que é a criação e a redenção. Então, dessa forma, o hino ele é dividido em dois blocos, sendo esse bloco A até o versículo 17, 15 a 17, que se refere à supremacia de Cristo na criação, e o bloco B, dos versículos 18 a 20 ali, que mostram a supremacia de Cristo na redenção. E aqui a gente percebe uma construção bem intencional do texto para relacionar esses dois blocos, porque eles seguem exatamente a mesma estrutura. E isso é muito interessante a gente notar como a beleza do texto bíblico é impressionante. A poesia hebraica, a poesia dos tempos antigos, né, da linguagem bíblica, muitas vezes ela não é construída com rima. Né? Não é como a poesia brasileira, por exemplo. A poesia brasileira usa muita rima, né? Tipo, sei lá, rosas são vermelhas, violetas são azuis, e tem alguma coisa que rima, depois eu esqueci esse poema, enfim, gente, me perdoe. Mas, enfim, poemas em geral, eles tendem a rimar, né? A gente tem os blocos, os blocos de rima, né? Tem a estrutura de rima, na verdade, né? Tem AA, BB, ou então AB, AB, tem, enfim, várias estruturas de rima dentro da poesia. Mas a poesia hebraica ela funciona de uma forma diferente. A poesia hebraica está muito mais ligada à forma do texto do que necessariamente à sonoridade do texto, né? A rima em si. Então, é uma escrita muito bonita porque ela é toda conectada, ela é toda relacionada. Você tem várias referências a partes internas do texto, existem estruturas literárias que empregam uma beleza realmente muito significativa ao texto. E a gente tem que estar atento a tudo isso para que a gente possa compreender o texto da forma correta. E o autor aqui emprega, né, essa estrutura de forma de fato a enfatizar elementos específicos que são trazidos no texto,
para que o leitor, para chamar de fato a atenção do leitor. Existem vários paralelos de palavras que são utilizadas em cada um desses blocos, né? Então no bloco A e no bloco B você vai ver que tem as mesmas palavras sendo utilizadas em contextos diferentes para justamente chamar a atenção do autor para a relevância daquelas palavras e daqueles conceitos que estão sendo apresentados. E que palavras que são essas e que momentos em que elas aparecem? A gente tem aqui um quadro resumindo para vocês. O primeiro termo é o termo que aparece tanto no versículo 15, que faz parte do bloco A, quanto no versículo 18, que faz parte do bloco B. O segundo é o termo primogênito, que aparece também no versículo 15 e no versículo 18. O terceiro é o termo por meio dele, que aparece no versículo 16 e no versículo 19. E o último é o termo nos céus e na terra, que aparece tanto no verso 16 quanto no verso 20. E esses termos vão dar, então, essa dinâmica de ida e volta no texto, para que a gente possa atentar para o que ele significa num bloco e no outro, mostrando que a soberania de Cristo ela está, de fato, entrelaçada entre essas duas esferas. Que isso não é soberano só na redenção. Ele é soberano tanto na redenção quanto na criação. E essas duas coisas se comunicam porque Cristo é esse fio condutor que une todas as coisas em si mesmo. Nós vamos ver isso no texto de forma muito clara, né? Cristo é aquele que detém não só o direito do título de criador, mas também de sustentador e de redentor, e todas essas coisas perpassam pela pessoa e obra de Cristo Jesus, e essa estrutura nos ajuda a visualizar isso de uma forma mais clara. Então, é muita beleza o texto bíblico, né? Então, que você possa se permitir se apaixonar pela palavra de Deus, porque de fato ela é incrível, ela é divina, ela é maravilhosa, e cada vez que você se debruça mais sobre a palavra de Deus, você tende a ficar cada vez mais maravilhado realmente com o que a palavra de Deus tem a nos oferecer, né? Glória a Deus. Seguindo então, a gente vê aqui que essa relação é de fato muito importante. Eu trouxe uma citação de um teólogo chamado William Hendrickson, que ele tem um comentário, né, de algumas cartas do Novo Testamento, e eu queria ler um trechinho aqui do comentário dele falando sobre essa dinâmica desse que existe dentro desse hino, né? O Hendrickson diz o seguinte: Colossenses 1, 15 a 20 retrata um Cristo que sustém em sua poderosa mão e cerca com seu amoroso coração o domínio da criação e da redenção. Ele, que é o primogênito de toda a criação e também é o primogênito dos mortos, aquele que morreu na cruz, sabe o nome da mais distante estrela. Ele não apenas a conhece, mas a guia. E melhor ainda, ele a controla de tal maneira que ela sirva aos interesses do seu povo. Está lá em Romanos 8, 28. Contra os hereges que ameaçavam a igreja colossense e proclamavam a insuficiência de Cristo, essa passagem apresenta sua suficiência total para a salvação. Isso é muito importante, gente. Essa salvação engloba não apenas o ser salvo da ira de Deus, ou seja, ser livre da sentença condenatória e do castigo eterno, mas também o ser espiritualmente regenerado e fortalecido, a fim de que possa deixar de lado a velha natureza com seus muitos vícios, isso vai ser abordado mais à frente na carta, e vestir-se de uma nova natureza com suas muitas virtudes. Essa dualidade vai ser abordada mais no capítulo 13, então eu já criei expectativas aí para quando a gente chegar lá. E é o Cristo todo suficiente, ele e somente ele, que traz seu povo à glória. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa saber que é esse Cristo que nos detém, que pagou o preço da nossa salvação e que não detém somente a nossa vida, mas detém todo o universo. Nós somos guardados pelo Deus que sustenta todas as coisas em suas poderosas mãos. Isso é maravilhoso. Isso é realmente motivo de nós, todos os dias, ao acordarmos, ao fazermos qualquer coisa, rendemos graças ao nosso Deus, porque Ele tem sido misericordioso e gracioso para com o seu povo. Nós temos o privilégio e a alegria de fazer parte desse povo que foi comprado a preço de sangue naquela cruz. Dada essa longa introdução, vamos então começar efetivamente a lidar com o texto bíblico. Como vocês podem ver, eu trouxe aqui o versículo 15 e tem algumas coisinhas que eu queria tratar aqui com o versículo 15, porque tem alguns termos, e se você nos segue lá no Instagram, se você não nos segue, já segue lá, @confessionalcanal, procura a gente lá. O link deve estar aqui também na descrição desse vídeo, nossas redes, tá? Então você pode procurar aqui também. Mas segue a gente lá, porque eu lancei um Reels na semana passada, falando, né, lançando uma provocação sobre esses termos aqui, sobre o versículo 15. Então vocês que já nos seguem lá já tinham um spoiler mais ou menos de que a gente ia tratar sobre isso
Mas se você não nos segue, então fica o convite para que você possa considerar nos seguir lá. A gente produz também algumas coisinhas por lá. E seria uma alegria ter você nos seguindo por lá também, tá? Mas enfim, o versículo 15, então, ele fala o seguinte: Ele, Cristo Jesus, obviamente, é a imagem do Deus invisível e ele é o primogênito de toda a criação. A princípio parece um versículo simples, sem muitos problemas para lidarmos, mas esse versículo já gerou muito problema ao longo da história da igreja. Esse versículo já foi muito mal interpretado e gerou algumas heresias que são muito conhecidas, inclusive hoje em dia. A primeira delas é a heresia chamada arianismo. Não sei se você já deve ter ouvido isso, mas a segunda você com certeza já ouviu. E existem outros que a gente poderia citar, mas vamos focar nessas duas aqui, só para como exemplificar. Não estou querendo fazer nenhum ataque a nada, não. Estou dizendo claramente que são heresias, mas enfim. O foco não é falar sobre, não é detonar ela. O foco aqui é expor o texto bíblico, tá? Mas é só para a gente entender os problemas que podem vir de uma má interpretação, certo? Então, o arianismo, ele teve origem num teólogo, né, bem antigo aí, chamado Ário, e com base nesse texto, Ário defendia, não só com base nesse texto, né, mas enfim, esse texto era um dos principais textos, né, utilizados por Ário e seus seguidores, para dizer que Cristo não era Deus. Porque se Cristo era o primogênito da criação, e Ário entendia primogênito como o primeiro a ser criado, Cristo não poderia ser Deus, porque ele foi criado. Então, como é que Deus pode ser criado se ele é criador de todas as coisas? Então, se Cristo é o primogênito de toda a criação, Cristo não é Deus. Essa é uma extremamente gravissima heresia. Nós cremos, né, a crença ortodoxa cristã, bíblica, nos garante que Cristo é Deus. E nós temos diversos textos para provar isso, inclusive esse próprio texto aqui que nós estamos lendo hoje. E nós vamos ver mais à frente que isso vai ficar claro. Mas Cristo é Deus. Não há outra possibilidade de interpretação das Escrituras que não a divindade de Cristo Jesus. Então isso não tem absolutamente sentido em si mesmo. E logo depois, pouco tempo depois, né, algum tempo depois que Ário começou a divulgar esse problema e tudo mais, houve um concílio da igreja chamado Concílio de Nicéia. E nesse concílio estabeleceu-se como doutrina oficial da igreja a divindade de Cristo Jesus, né? Que Jesus é homousios, foi o termo utilizado, né? Ou seja, é da mesma essência de Deus. E o herege Ário foi então derrotado nesse concílio, né? E, inclusive, só curiosidade, como estamos no Natal, não sei quantos de vocês sabem, mas a figura do Papai Noel é baseada num bispo que existiu de fato, né? Que foi São Nicolau. E reza a lenda, a tradição da igreja, nunca saberemos se isso é verdade ou não, que São Nicolau participou, né, do concílio, isso de fato nós sabemos, São Nicolau de fato participou do concílio de Nicéia, mas reza a lenda, e aí essa parte a gente nunca vai saber se é verdade ou não, que São Nicolau havia inclusive dado um tapa na cara de Ário durante o concílio de Nicéia. Então, tá aí o Papai Noel combatendo a heresia cristológica do arianismo. Só uma brincadeira para descontrair, tá? Isso não tem nada provado nesse sentido, não. Mas enfim, dada o alívio cômico aqui da coisa, vamos voltar para o texto bíblico, que é o que importa. As testemunhas de Jeová também são outro segmento que existe até hoje, né? Inclusive é bem proeminente, certamente todo mundo conhece alguém que é testemunho de Jeová, e eles afirmam algo muito parecido com o que Ário defendia. Eles não afirmam que Jesus não é Deus, mas eles afirmam que Jesus não é Deus como o Deus Pai é. Eles falam que se Jesus é uma imagem de Deus, ele não é o real, o Deus verdadeiro, porque a imagem não é o objeto. O que eles defendem não, se eu me olho no espelho, a minha imagem no espelho não sou eu, é uma imagem, é uma representação. Então não pode ser. Então, se Jesus é a imagem de Deus, Jesus não pode ser Deus como o Pai o é. E então eles defendem que Jesus Cristo, na verdade, é Deus, mas é um Deus diferente do Deus Pai.
Não é o mesmo Deus. E ainda assim eles se dizem monoteístas. Eu não sei como é que eles conciliam essas duas coisas, né? Eles dizem que existem mais de um Deus, mas ainda assim se dizem monoteístas. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas isso também é muito problemático, porque isso quebra uma outra doutrina muito fundamental à nossa fé, que é a doutrina da Trindade, que Deus é três, mas é um ao mesmo tempo, né? E, enfim, então nós temos esses dois problemas de interpretação que variam aqui dessas duas palavrinhas que estão destacadas para vocês aqui no versículo 15, que é a palavrinha imagem e a palavrinha primogênito. A partir de uma, nós temos o problema de dizer que se Jesus é apenas uma imagem, ele não pode, então, ser o próprio Deus. E a outra, primogênito, veio o conceito depois de que se Cristo é o primogênito da criação, então ele foi criado e não pode ser da mesma natureza de Deus. Como que a gente lida, então, com esses problemas? Como é que a gente lida com essas acusações? Como é que a gente defende biblicamente a nossa posição cristã que refuta essas duas ideias? Trouxe um texto aqui para vocês. Vamos focar primeiro na palavrinha imagem aqui, tá? Trouxe um texto aqui de João 14, dos versos 7 ao 10, que eu queria ler junto com vocês, para que a gente possa entender um pouco melhor e começar a discutir, então, esses termos. João 14, 7 a 10 nos diz o seguinte: Se vocês me conheceram, conheceram também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. E Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E a resposta de Jesus é fundamental aqui para essa discussão. Jesus responde: Há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo para vocês, eu não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aqui nós temos um retrato muito claro de que Jesus não é uma mera imagem do Pai, porque ele está no Pai e o Pai está nele. Quando olhamos para Cristo, vemos a Cristo, mas também vemos o Pai porque eles são um. Eles são uma só coisa. É um só Deus. São três pessoas, mas é um só Deus. É o mistério da Trindade que mais uma vez se faz enfático aqui. Olhar para Cristo não é olhar para o Pai também, e também é olhar para o Espírito, pois os três são um só. Então Cristo deixa isso muito claro. Como você pede para te mostrar o Pai se você está me vendo aqui na sua frente? Quem me vê, vê o Pai, porque nós somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. E para ficar mais claro o entendimento, eu gosto muito de duas frases, de dois teólogos diferentes, que talvez vocês conheçam. Eu trouxe aqui para vocês entenderem, para tentar trazer um pouco mais de luz ao que a gente está querendo dizer aqui. João Calvino fala o seguinte: para que não recebamos algo, senão o que é sólido, notemos bem que não se faz o uso do termo imagem em referência à essência, mas como se referindo a nós, pois Cristo é chamado à imagem de Deus sobre esta base, que ele, de certa maneira, torna Deus visível a nós. Ou seja, o texto de Colossenses, quando fala que Cristo é a imagem de Deus, o que está querendo dizer não é que ele é uma representação de Deus, como uma imagem gerada num espelho, ou numa fotografia, ou numa lente qualquer. Cristo não é uma mera representação de Deus. Cristo é Deus se fazendo visível para nós. É nesse sentido. Cristo, o Deus invisível, o Deus que nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos, se faz visível em Cristo Jesus. Ele se manifesta visível em Cristo Jesus para que nós possamos vê-lo. É nesse sentido que Cristo é a imagem do Deus invisível, porque até então, até o evento Cristo, ninguém havia visto a Deus. Ninguém havia tido a oportunidade e o privilégio de contemplar Deus com seus próprios olhos. Mas Cristo é a imagem de Deus. Cristo é o Deus invisível até então, sendo feito visível, para que todo olho que estivesse vivo naquela época, obviamente, pudesse olhar para ele e contemplar o Deus Criador. Pudesse olhar para ele e contemplar o Deus soberano sobre todo o universo, sobre tudo que existe, tudo que há. E para muito além disso, é impossível olhar para esse texto e não nos lembrarmos também de Gênesis capítulo 1, que nos fala sobre como nós fomos criados à imagem de Deus.
E o Douglas Moo, um dos teólogos mais proeminentes hoje, vivos ainda, né, no Novo Testamento, é uma referência em Novo Testamento, ainda vivo. Ele tem uma frase também que eu gosto bastante, trouxe aqui embaixo dessa frase que eu acabei de ler para vocês, que diz o seguinte: Cristo é a imagem original de acordo com a qual os seres humanos foram criados. Isso é muito bonito. Nós somos feitos na imagem de Deus. Nós somos feitos à imagem de Jesus. Jesus é essa imagem que nos molda. É a imagem do Deus invisível sendo revelada. É a manifestação visível do Deus invisível para nós. E eu sei que às vezes fica um pouco confuso, mas se você, todo testemunho bíblico vai apontar para isso. Nós não temos... O relato bíblico como um todo nunca vai dar a entender que Cristo é uma mera representação de Deus, ou é uma mera manifestação de uma forma de Deus. Não é isso. Cristo é o próprio Deus. Ele é Deus, mas ele escolheu se fazer visível para nós. Ele escolheu, durante um período de tempo, se fazer visível para que aquele que até então era invisível pudesse ser contemplado. Isso é maravilhoso. Então, Cristo, ele é isso. Cristo é o que torna Deus completamente visível e contemplável para nós, seres humanos. Isso é maravilhoso. Então, com isso a gente já refuta aqui a ideia dos testemunhos de Jeová, e tem muitos outros argumentos. Eu não vou ficar refutando o testemunho de Jeová porque não é o foco aqui do texto. Eu estou tentando explicar o que o texto em si está dizendo aqui. Estamos expondo o versículo 15, tá? Quem sabe no outro momento a gente pode falar um pouco mais sobre os argumentos contrários das testemunhas de Jeová, a gente pode ter um tempo específico para isso, mas aqui a gente já desmonta, pelo menos nesse texto, essa ideia de que se Jesus é uma mera representação, ele não pode ser o Deus Pai. E nós vimos que não é esse o sentido que o texto emprega. Não é esse sentido que a Bíblia como um todo emprega, né? Porque não faz sentido dentro do argumento bíblico como um todo. E esse termo imagem faz muito sentido, se você for buscar o sentido original da palavra, faz muito mais sentido entendermos ele dessa forma do que a forma que os testemunhos de Jeová utilizam normalmente para entender o texto. Vamos pular então aqui para a segunda palavrinha que é muito importante nesse texto, que é a palavrinha primogênito. E primogênito, quando a gente ouve, o sentido literal já nos soa muito enfático e às vezes a gente esquece que existem outras possibilidades de sentido para ele. O sentido literal da palavra, todo mundo conhece, é o primeiro. Né? Primogênito é o primeiro a nascer, o primeiro filho a ser nascido, né? Ou o primeiro numa sequência de eventos. Né? Como eu coloquei aqui, o primeiro a ser criado, no caso. Porém, dentro do texto bíblico, e isso é muito importante, sempre que a gente for tentar entender o texto, interpretar o texto bíblico, nós precisamos sempre recorrer a outros textos que vão trazer luz ao texto que a gente está tentando entender. Existe uma máxima dentro da hermenêutica, né, que é a ciência de interpretação da Bíblia, de que os textos mais fáceis explicam os textos mais difíceis, né, e que, enfim, a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Existe essa máxima dentro da hermenêutica, da interpretação bíblica. Então, sempre que a gente tiver um texto que está truncado ali e tal, certamente existem outros textos que vão nos auxiliar a compreender melhor aquele texto mais difícil, especialmente quando a gente fala de alguma palavrinha específica. Então, é sempre válido procurar onde essa palavra acontece novamente em outros lugares da Bíblia. Qual é o sentido majoritário dessa palavra? Será que ele se aplica aqui também? Enfim, fazer esse exercício sempre nos ajuda a ter uma compreensão mais correta do texto bíblico, tá? E, bom, partindo então do pressuposto de que Cristo é de fato Deus, e se ele é Deus, ele não pode ser criatura, o sentido literal claramente não se encaixa aqui nesse texto. Porque toda a Escritura converge para a divindade de Jesus Cristo. O texto de João que nós lemos, por exemplo, deixa isso muito claro, que ele é Deus, que o Deus Pai está nele e ele está no Deus Pai. Então, ele é o próprio Deus. Então, se ele é o próprio Deus, não faz sentido dizer que ele é o primeiro a ser criado, porque se ele é criatura, de fato ele não pode ser Deus, porque Deus não é criado. Deus existe desde sempre, a pré-existência de Deus. Deus existiu antes de tudo, né? Ele sempre foi. Desde antes de tudo ser, ele já era. Né? Então, e Cristo, inclusive, fala isso sobre si mesmo algumas vezes. Né? Mas, enfim. Então, o sentido literal ele não se encaixa aqui, visto que ele é claramente contraditório com todo o corpus paulino e com o ensino bíblico como um todo. Certo? Então, o sentido metafórico é certamente o que melhor traduz a ideia do termo. E qual que é o sentido metafórico? Relembrando,
que Cristo é o primeiro em proeminência. Ou seja, Cristo é o mais relevante. Ele é dentre tudo que existe, Cristo é preeminente, Cristo é proeminente, Cristo é superior, Cristo é soberano. É nesse sentido que o termo primogênito se aplica aqui. E de onde que vem isso, então? Mais uma vez, se olharmos para toda a Bíblia, você vai ver que Deus, o próprio Deus, em diversos momentos, usa esse termo primogênito para se referir a pessoas que não ocupavam esse lugar de primogenitura no sentido de nascimento, de ordem, digamos assim, de nascimento. O primeiro exemplo que eu posso trazer aqui é quando Deus se refere ao povo de Israel como sendo seu primogênito. O povo de Israel não foi o primeiro povo a ser criado na terra, fatalmente. Deus cria o povo de Israel, Deus cria para si, né, através de Abraão, um povo, mas já existia toda uma população mundial existindo naquela época, já existia um povo, inclusive, do qual Abraão vinha. Né? Então Israel não foi, certamente, o primeiro povo a existir no mundo. Mas ainda assim Deus chama de primogênito, porque dentre os povos, Israel exercia um papel de proeminência dentro do plano divino de salvação, dentro da história da salvação. Também esse título é utilizado ao rei Davi, no Salmo 89, 27, que é um salmo messiânico e possivelmente está sendo referenciado aqui para se referir a Jesus, certo? Existem diversos salmos que são salmos proféticos que apontam para a figura do Messias. Esse salmo é um desses. E nesse salmo, esse título de primogênito é atribuído a Davi. Mas Davi, nós sabemos, não é o primogênito. Ele era, na verdade, o último filho da casa de seu pai. Mas Deus o trata com esse título de primogênito devido ao seu papel escatológico no plano de redenção. Ele é o rei que aponta para o rei escatológico, né? Ele é a figura de Cristo, ele é um tipo de Cristo, digamos assim, né? Existe essa linguagem de tipologia. Davi aponta para Cristo no seu papel de rei. Cristo é o rei soberano, mas Davi é esse rei que exercia essa primogenitura metafórica de proeminência dentro dos reis de Israel. Ele é o rei que vai apontar para o rei eterno, que é Cristo Jesus. Então, esses termos, se não forem bem entendidos, como nós vimos, eles podem gerar muitos problemas. Mas nós vimos que faz muito mais sentido entendê-los da forma como o todo da Bíblia aponta para a divindade de Cristo, para a soberania de Cristo, do que entendê-lo de outra forma, porque isso vai trazer muitos problemas em outros textos diversos da Bíblia. Então, a gente sabe que a Bíblia não se contradiz, porque ela é inspirada por Deus. Ela é palavra de Deus, ela é perfeita, infalível, incorruptível. Então, nós sempre precisamos, quando formos lidar com o texto bíblico, buscar compreender de fato o que o testemunho das Escrituras como um todo contribui para aquela passagem em específico. Nós não podemos tirar textos dos seus contextos, sejam eles imediatos ou mais amplos de toda a Bíblia, e querer fazer doutrina em cima disso. Isso fatalmente vai nos levar a problemas de interpretação e fatalmente cairemos em heresias, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Ário, né? Um dos exemplos que nós citamos. E para não parecer só especulação da minha parte, o versículo 16 reforça exatamente todas essas ideias que a gente acabou de mostrar aqui. O versículo 16 vai reforçar que a supremacia de Cristo é exercida sobre toda a criação, sendo Ele mesmo, o próprio Cristo, o Criador e sustentador de todas as coisas. Vamos ver o versículo 16, a gente vai entender isso um pouco melhor. O versículo 16 ele nos diz o seguinte: pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus ou na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo, e veja bem, tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Agora me responda uma coisa. Se tudo, e o texto é muito enfático ao dizer tudo, foi criado por meio de Cristo, como que Cristo pode ter sido criado? Esse texto é uma defesa clara da preexistência de Cristo. E nós sabemos que só existe um que preexiste antes de todas as coisas, que é o próprio Deus. Então, como que nós podemos entender o versículo anterior de outra forma que não a forma que nós acabamos de apresentar aqui? Porque se Cristo preexiste a tudo que foi criado,
E é ele mesmo o meio pelo qual as coisas foram criadas. Ele mesmo foi quem fez, quem esteve envolvido diretamente, agiu na criação de todas as coisas. Como pode ser ele mais uma criatura? Isso não faz sentido absolutamente algum. Isso não tem absolutamente o menor sentido. Porque Cristo, versículo 16, versículo seguinte, deixa muito claro: tudo foi criado por meio dele, e não só por meio dele, mas para ele. Cristo é não só o criador de todas as coisas, mas ele é o objetivo para o qual todas as coisas convergem. Isso é maravilhoso. E o verso 17 nos traz ainda mais luz, fala que ele é antes de todas as coisas. Perceba a ênfase do apóstolo Paulo, querendo deixar muito claro que Cristo é Deus, porque não há outro, irmãos, não há outra possibilidade de um ser que é antes de todas as coisas, que criou todas as coisas, que é o objetivo de todas as coisas, que não o próprio Deus. Então Cristo é Deus. O que Paulo está falando aqui, nas entrelinhas, é exatamente isso. Irmãos, Cristo é Deus. E sendo Deus, ele é soberano sobre tudo que existe. Não há nada que possa ocupar um lugar de maior proeminência do que Cristo Jesus. E é por isso que ele é o primogênito de tudo que existe. Ele é acima de todas as coisas. Não existe nada mais importante do que Cristo Jesus em toda a existência. Toda a criação aponta para Cristo. Tudo que existe foi criado por causa de Cristo, para que ele seja glorificado. É para isso que o mundo inteiro, todo o universo existe, para que Cristo seja glorificado. E não suficiente, ele ainda acrescenta mais uma coisa: nele tudo subsiste. Cristo é não só o criador de tudo que existe. Cristo é não só aquele que o objetivo final de toda a criação. Ele é também o sustentador de todas as coisas. Todas as estrelas no céu são sustentadas pelas mãos do nosso poderoso Salvador Jesus Cristo. Todos os planetas e o alinhamento em que eles estão, toda a ordem, todo o funcionamento de toda a galáxia, de todo o universo, de cada micro-organismo que existe aqui na nossa pequena Terra, até os maiores astros que estão orbitando aí pela galáxia, tudo é sustentado pelas mãos de Cristo Jesus. E como é maravilhoso saber que esse ser tão grandioso, que esse Deus tão poderoso, tão infinito em importância, tão infinito em poder, em soberania, tão infinito em tudo, decidiu encarnar e morrer em morte de cruz por mim e por você. Isso simplesmente não tem explicação, gente. Isso simplesmente sabe, não há nada mais precioso do que isso. Saber que o Senhor soberano de todo o universo, que é maior do que toda a galáxia, que é maior do que tudo que existe, se humilhou para que nós fôssemos alcançados, para que nós fôssemos restaurados, para ter relacionamento com Ele, para que pudéssemos ter vida eterna juntamente com Ele, porque Ele nos ama. Que amor é esse? Que amor é esse que abre mão de tamanha glória e majestade para se humilhar por mim e por você, que não merecíamos? Definitivamente nós não merecíamos esse amor e esse sacrifício de Cristo Jesus. Mas Ele, sendo esse Deus tão grandioso, tão poderoso, tão tremendo, escolhe se humilhar. Encarna, se torna visível, se torna a imagem que estava oculta de nós há tanto tempo. E escolhe pagar o preço do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa ofensa contra Ele. Ah, irmãos, esse Deus é maravilhoso. E esse Deus nos abre o privilégio de sermos chamados seu povo, sua propriedade, conquistada com preço de sangue. E que nós possamos valorizar dia após dia e honrar esse preço que foi pago por nós naquela cruz. Viver em resposta a esse grande Deus que se humilhou para que nós tivéssemos vida. É esse Deus que nós acabamos de ler aqui. Esse Deus para quem tudo que existe foi criado. E que criou tudo que existe. É esse Deus que encarna e morre para que nós tivéssemos vida.
Eu não sei como isso mexe com o seu coração, mas isso me constrange num nível que é difícil não... Peço desculpas até pela voz embargada, mas é difícil realmente sabe, não me emocionar com a beleza do Evangelho, com a beleza do amor de Cristo Jesus por nós, porque Cristo de fato nos amou e deu a vida por nós, sendo tão grande como nós acabamos de ler. Que isso possa gerar no seu coração uma vontade cada vez maior de se render e se entregar sem reservas a esse Deus. Que nós não temos outra opção de vida que não em Cristo Jesus. E aqui nesse verso, nós encerramos a primeira sessão desse hino que nós estamos tratando, esse hino de louvor à pessoa de Jesus Cristo, focando aqui nesse primeiro momento na criação, na supremacia de Cristo referente à criação. Nós vimos que, de fato, ele é superior a tudo que já foi criado, porque ele mesmo é o Criador e ele é o objetivo da criação. A segunda sessão desse hino se inicia no versículo 18 e vai até o versículo 20, que é essa que está na sua tela aqui agora, nos diz algo também maravilhoso. Eu queria meditar com vocês nesse texto. Diz o seguinte: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que dizer desse Deus, irmãos? E aqui que fica evidente esse jogo de palavras que a gente comentou, não sei se você vai lembrar, no comecinho aqui, daquelas palavrinhas que aparecem nas duas sessões do hino. A gente vê aqui que... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente lembrar. Aqui, ó, no versículo 15, ele nos fala, por exemplo, ele que é a imagem do Deus invisível. Quando vamos para o versículo 18, ele fala ele que é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o corpo de Cristo que é a igreja, né? Então, assim como Cristo é a imagem de Deus, assim como ele é essa representação viva do Deus que até então era invisível, ele também é a cabeça, ele que tem a proeminência, ele que tem a supremacia, ele que tem o controle, ele que está no governo do seu corpo, que é a igreja. Assim como Deus é soberano sobre a criação, assim como esse Deus que era invisível, que se fez visível em Jesus Cristo, é soberano sobre a criação, Cristo é também soberano sobre a sua igreja. Ele não é só soberano sobre a criação, mas ele é soberano sobre a sua igreja. Porque essa igreja, como ele vai falar mais para frente, foi alcançada porque ele fez paz pelo seu sangue na cruz. E ao fazer paz através do seu sangue derramado na cruz, ele reconciliou consigo todas as coisas. Toda a criação foi reconciliada com Deus através do sangue de Jesus Cristo. É por isso que a promessa que nós aguardamos não é só de uma vida num etéreo, num vazio espacial. Não. O que nos aguarda são novos céus e uma nova terra, porque todas as coisas foram reconciliadas em Cristo Jesus. Tanto nós, o seu povo, a igreja, quanto a criação. Experimentaremos nova criação. Experimentaremos um lugar perfeito. Experimentaremos um lugar onde só existe harmonia, onde não há mais choro, não há mais pranto, não há mais maldade, não há mais pecado que nos assolará. O que existirá é plenitude da presença de Deus em novos céus, em uma nova terra, porque todas as coisas, Deus reconciliou consigo todas as coisas em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E mais uma vez, nós vemos aqui o termo que ele é o princípio, ou seja, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. E esse texto é muito importante, gente. É muito importante,
Porque o que você está dizendo para a gente é o seguinte: para que Cristo de fato tivesse a primazia sobre todas as coisas, ele precisaria vencer a morte. E a morte foi vencida. Cristo, então, ao ser o primogênito da ressurreição, primogênito dentre os mortos, ele é aquele que inaugura essa nova humanidade. Ele é aquele que inaugura esse novo capítulo da história da humanidade, em que agora nós temos um representante que venceu a morte. Enquanto o nosso primeiro representante, Adão, havia cedido ao pecado e por isso havia conquistado para si a morte, Cristo, o segundo Adão, é aquele que vem para, em definitivo, vencer a morte. Ele mesmo morre e ressuscita, mostrando que não há limites para o seu poder, não há limites para o que ele pode fazer, não há limites para a sua soberania sobre todas as coisas. E é porque ele é esse Deus soberano e poderoso que ele pode nos comprar e nos garantir que a morte não mais nos afligirá. É óbvio que aí experimentaremos, assim como ele experimentou, uma morte física, mas temos a certeza de que assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos juntamente com ele naquele grande dia que aguardamos com tanto fervor e com tanta expectativa. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Jesus é aquele que resume em si mesmo toda a plenitude da vida, de tudo que existe. Deus achou por bem que em Jesus habitasse essa plenitude. E é por isso que ele pôde triunfar sobre a morte. E é por isso que nós temos hoje vida e esperança de vida eterna. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa saber que o nosso Deus pagou o preço do nosso pecado e que hoje nós temos vida e podemos descansar na certeza de que existe alguém que pagou o preço do nosso pecado e nos comprou para que nós tivéssemos vida eterna. Isso é maravilhoso. Dito isso tudo, nós vamos então para a segunda sessão aqui, ainda dessa parte da supremacia de Cristo, mostrando o impacto disso que Cristo conquistou por nós na cruz, na nossa vida. O que essa supremacia de Cristo na redenção e na criação implicam para nós, né? Geram de consequências para nós. E o versículo 21 começa nos dizendo o seguinte: e vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que coisa maravilhosa, gente. E perceba que eu destaquei algumas cores aqui, e foi de propósito. Perceba que nós, antes de sermos alcançados por Cristo Jesus, estávamos em um estado. O texto bíblico nos chama de estranhos e inimigos no entendimento. Mas, de forma maravilhosa, algo acontece que nos tira desse estado de estranhos e inimigos e nos leva para um outro estado. Que estado é esse? O outro texto em laranja que está ali. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E o que acontece para nos tirar de um estado em que éramos estranhos, completamente apartados de Deus, e não somente apartados, mas éramos inimigos de Deus, éramos aqueles que causavam ofensa à pessoa de Deus? O que nos tira desse estado e nos transporta para o estado de santos, ou seja, separados, povo exclusivo, propriedade, sabe, exclusiva do Senhor, santos nesse sentido de pertencimento ao povo de Deus, inculpáveis e irrepreensíveis. Qual é a mudança que acontece a nos tirar desse estado de inimizade e estranheza para um estado de santidade, de pertencimento, de inculpabilidade e de irrepreensibilidade? O que acontece é que ele reconciliou-nos com ele mesmo no corpo da sua carne mediante a sua morte. Cristo, por ser o primogênito da morte e da ressurreição, garante para nós uma nova humanidade, um novo estado,
um novo coração. Cristo garante para nós um estado agora de santidade. Porque a injustiça que habitava em nós, que nos fazia ser estranhos e inimigos de Deus, foi imputada sobre Cristo naquela cruz. Da mesma forma que a nossa injustiça foi imputada sobre Cristo naquela cruz, os benefícios da justiça e da santidade de Cristo Jesus são imputados a nós, que colocamos os nossos olhos no Cristo crucificado e que depositamos nele a nossa fé e a nossa esperança. João 3,16, um texto clássico na Escritura, que você provavelmente sabe de cor, fala justamente sobre isso. Assim como, um pouco antes ali do texto, vai dizer que assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto e o povo precisava olhar para aquela serpente para que fosse curado, Cristo foi levantado no madeiro, para que ao colocarmos os nossos olhos no Cristo crucificado e depositarmos nele a nossa confiança de que Deus é suficiente, Cristo é suficiente para nos salvar e para nos dar vida eterna, nós fôssemos então transportados desse estado de estranheza e inimizade para um estado de santidade, para um estado em que não há mais culpa sobre nós e não há mais repreensão a ser feita, porque nós somos agora propriedade do Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, transformados pelo sangue de Jesus, vivemos uma nova forma de vida, já não vivemos mais nas coisas do passado. É isso que o versículo 23 vai dizer: se é que vocês permanecem na fé. Então, a imputação da justiça de Deus sobre nós não é algo que acontece e nada muda na nossa vida. Quando somos alcançados verdadeiramente pelo Evangelho de Cristo Jesus, nós somos transformados e essa transformação ela precisa acontecer. A maldade que era comum a mim até o momento em que eu me encontro com Cristo Jesus, ela precisa deixar de ser uma realidade contínua na minha vida. Eu não posso mais ser a pessoa que eu era porque eu fui transformado. Eu saí de um estado para outro estado. Então eu preciso permanecer nesse estado. Eu preciso agora, de fato, mudar a minha conduta. A minha conduta precisa de fato revelar que eu fui alcançado por esse Cristo crucificado que mudou a minha vida. Então, a permanência na fé, a perseverança em Cristo Jesus, na sua pessoa e na sua obra, a perseverança na confiança de que Cristo é suficiente, inclusive, que era o problema dessa igreja. Eles estavam buscando outras coisas para complementar o evangelho, porque o evangelho para eles não estava sendo suficiente. Eles precisavam, não, eu quero uma experiência a mais, eu quero uma experiência mais mística, eu quero um conhecimento oculto que eu ainda preciso alcançar, eu quero um negócio diferente aqui, porque Cristo não parece ser suficiente. Não, se nós permanecermos na fé, no Cristo suficiente e soberano sobre tudo, e se permanecermos obedecendo aos seus mandamentos, se permanecermos, de fato, aceitando aquilo que ele tem para nós enquanto conceito, porque existe hoje um conceito errado de fé. A gente acha que fé é você simplesmente acreditar na existência de Deus. Ah não, se eu acredito na existência de Deus, se eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar, isso é suficiente, tudo bem, eu já sou salvo. Porque afinal de contas a salvação é pela fé e pela fé somente, não é isso? O problema é que fé não é isso. A fé que o texto bíblico exige de nós não é uma simples aceitação de um conceito da existência de Cristo Jesus. Fé pressupõe confiança. Se eu digo que eu tenho fé em Cristo Jesus, eu confio que o que ele falou é verdade. Eu confio que o que ele falou é mandamento para a minha vida. Eu confio que o que ele falou é determinação de Deus para uma nova conduta da minha parte. Então, se eu digo que tenho fé em Cristo e não obedeço aos seus mandamentos, eu não tenho fé em coisa nenhuma. Eu tenho uma crendice, no máximo. Mas a fé verdadeira no Cristo Jesus, ela permanece sendo fiel, confiando que tudo que nos foi ordenado e prometido por Deus há de se cumprir. Tudo que foi ordenado por Deus é porque é para o meu bem, porque ele é um Deus de amor, porque ele é um Deus santo e justo. E ele espera de mim uma conduta que reflita o seu caráter. E aquilo que ele me prometeu há de se cumprir. Essa é a fé verdadeira. É a fé que confia que Cristo é de fato Deus. E se ele é Deus, eu preciso viver de acordo com a sua palavra. Se ele é Deus, eu preciso me moldar ao seu caráter. Eu preciso me forjar no que ele espera de mim. E é óbvio que eu não posso fazer isso por mim mesmo. Eu não tenho poder para me transformar. Mas o que foi conquistado por nós, por ele, naquela cruz,
imputa sobre nós a justiça dele, e nós passamos a ser a habitação do Espírito, e o Espírito Santo de Deus muda os nossos corações, transforma as nossas vidas, muda as nossas vontades, muda o nosso caráter, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de viver. E é por isso que a permanência na fé é uma evidência incontestável de que nós fomos de fato tirados desse estado de estranheza e inimizade e transportados para esse estado de santidade, de não ter mais culpa porque o preço foi pago na cruz, e de irrepreensibilidade porque nós vivemos uma nova vida, uma nova conduta, estando em Cristo Jesus. Não por nós, mas porque Ele nos capacita, pela graça, a viver uma vida santa e justa. O que não quer dizer que nós não pecaremos nunca mais. O próprio texto bíblico deixa isso muito claro. João escreve na sua carta: filhinhos, eu não escrevo isso para que vocês pequem, mas se pecarem, porque ainda estamos presos a essa carcaça afetada pelo pecado, então ainda experimentaremos pecado em algum nível, mas nós não podemos nos contentar com isso. E quando pecarmos, de João, nós temos um advogado diante dos céus, que é Cristo Jesus, para nos defender, dizendo: eu já paguei o preço por esse pecado já está pago, se arrependa, vá e não peque mais. E é isso. Essa é a realidade de alguém que vive, que permanece em Cristo Jesus. O pecado é um acidente de trajeto. O pecado é uma escorregada. Não é um plano, não é uma aceitação, não é uma conduta comum, não é algo que acontece com frequência. Ele precisa ser, de fato, um acidente de percurso, mas que está coberto e pago pela graça de Deus. Amém? Então, se é que permanecemos firmes na fé, alicerçados e firmes, e não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, diz Paulo, né, me tornei ministro. Então, essa sessão fecha essa parte da supremacia de Cristo sobre criação e redenção e os benefícios e as implicações que isso traz para nós hoje. E a próxima sessão desse texto, encerrando aqui o capítulo 1, vai nos falar sobre os efeitos da obra redentora de Cristo ainda, mas agora focando na motivação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai mostrar na vida dele como que isso afeta, como que isso o motiva a seguir na missão. E eu queria aqui, tem várias coisas muito interessantes para a gente aprender com o apóstolo Paulo. Olha o que ele fala. Agora, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, do corpo de Cristo Jesus, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Gente, que coisa maravilhosa. Sabe, aqui nós vemos um homem de fato transformado pelo poder do Evangelho. Paulo, que antes perseguia e matava cristãos, era um perseguidor da igreja, era alguém que ia enfaticamente caçando cristãos. Agora ele fala que ele se alegra por sofrer por esses cristãos que ele perseguia. Olha que loucura. Olha como a nossa cabeça precisa mudar quando somos verdadeiramente alcançados pelo Evangelho. Porque ele antes era aquele que causava sofrimento em cristãos, e agora ele se alegra por ser quem sofre pelos cristãos. Olha que loucura. Ele agora se alegra por sofrer em si, na sua própria carne, as aflições do Evangelho, as aflições de Cristo em favor do povo de Deus. Gente, isso é lindo. E é isso que precisa acontecer em nossas vidas. O nosso cristianismo ele não pode se encerrar em nós mesmos. Nós não podemos buscar a Deus a fim de alcançarmos todas as bênçãos possíveis para a minha vida. Não existe cristianismo carreira solo. O cristianismo não se encerra em nós. O cristianismo é um chamado para nós deixarmos de sermos tão em si mesmados, sabe? Só pensarmos em nós mesmos e começarmos a pensar no benefício do reino de Deus. Começarmos a pensar nas pessoas que precisam ser alcançadas, que precisam ser beneficiadas pelo Evangelho, e que isso muitas vezes vai nos custar desconforto. Isso muitas vezes vai nos custar
esforço, muitas vezes vai nos causar sofrimento, mas isso vai gerar glória para o nome de Cristo Jesus. Isso vai gerar, sabe, alegria no coração de Deus por ver o seu povo sendo alcançado, por ver pessoas se rendendo ao senhorio dele, por ver pessoas sendo transformadas. Esse deve ser o nosso empenho. Deixar de pensar tanto em nós mesmos e começarmos a pensar um pouco mais no povo de Deus, no benefício do povo de Deus. Nós falamos um pouco sobre isso na última exposição, quando Paulo fala que orava pelo povo, e eu fiz uma provocação com relação ao nosso tempo de oração, se é que o temos, se ele se encerra em nós mesmos, se ele transcende para o benefício de outras pessoas. E aqui Paulo agora avança um pouco mais, para além de orar por esse povo, Paulo sofre por esse povo, pelos irmãos em Cristo Jesus. Paulo sofre para que eles sejam beneficiados. Quantas vezes nós não queremos fazer o mínimo esforço para gerar um benefício que não é nosso? Quanto mais sofrer. Mas é isso que nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados a, se necessário for, sofrer para o benefício do corpo de Cristo Jesus. Para o benefício daqueles que precisam ser instruídos, precisam ser acompanhados, precisam ser amados, precisam ser cuidados, precisam ser alimentados física e espiritualmente. Esse é o chamado cristão para cada um de nós. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de nós para o benefício do povo de Deus, para o benefício do reino de Deus. O chamado ao evangelho é simplesmente uma cruz. O próprio Jesus fala isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, irmãos, é nada mais nada menos do que tomar a sua própria morte. É morrer para você mesmo e viver para cumprir a vontade de Deus. Isso é muito forte. Nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 4 é um capítulo que fala bastante sobre desânimo. E Paulo apresenta vários motivos de desânimo ali que são comuns no ministério, mas ele rebate tudo isso com a alegria de ver o reino de Deus avançando, a alegria de ver a palavra de Deus sendo anunciada com fidelidade, sendo pregada e vidas sendo transformadas. E é isso que deve mover os nossos corações, é ver o reino de Deus avançando, ver pessoas se rendendo, histórias transformadas, corações quebrantados na presença do Senhor. Essa deve ser a nossa motivação todos os dias. Se necessário for sofrer por isso, amém. Porque existia um mistério, como diz o versículo 26, que esteve escondido durante muito tempo, mas que foi manifestado aos santos de Deus. Esse mistério é Cristo. Esse mistério é Cristo, que era invisível até aquele momento, mas que foi manifestado. E o versículo 27 nos diz que a estes, os santos é o povo de Deus, a estes, Deus quis dar a conhecer, olha que coisa linda, a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, nós não temos outra esperança que não Cristo em nós. Porque se não fosse Cristo em nós, nós estaríamos completamente perdidos, porque não há nada que possa nos salvar senão Cristo. Jesus, como nós vimos, ele é supremo sobre a redenção. Ele é supremo sobre a criação, ele é supremo sobre tudo. Ele é quem ocupa o lugar de supremacia sobre tudo que existe, inclusive sobre nossa redenção. Portanto, se não for Cristo em nós, nós não temos esperança. Mas nós temos Cristo em nós. Nós temos a glória do mistério do Cristo revelada para nós. E essa é a nossa esperança. E o versículo 28 continua dizendo que é esse Cristo que nós anunciamos, advertindo, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo Jesus. E mais uma vez aqui, se você lembra da aula passada, você lembra que Paulo dá uma ênfase grande ao ensino, à busca pela sabedoria bíblica, do conhecimento da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, para que não sejamos enganados por falsos ensinamentos e falsas doutrinas. E esse que Paulo fala aqui é esse Cristo que nós anunciamos. E nós anunciamos como? Advertindo, corrigindo o que tiver errado, crenças erradas, doutrinas erradas, heresias que se formam, ensinando a palavra de Deus da forma correta, com fidelidade ao texto bíblico e também em toda a sabedoria.
não é empurrando, não é fazendo descer a goela abaixo. Não, ensinamos com sabedoria, aplicando a palavra de Deus de forma correta, nas situações corretas, sabendo como lidar com as pessoas para que nós possamos, de fato, comunicar o evangelho a elas de forma efetiva, né, a fim de que elas possam ser apresentadas. Cada um seja apresentado perfeito em Cristo Jesus. Não pelos nossos méritos, não pelo nosso esforço, pelo nosso ensino, mas porque nós apresentamos aquele que pode torná-las perfeitas, que é Cristo Jesus. E Ele, habitando nelas, mudando os corações delas através do seu Santo Espírito, as capacitando, as enchendo de dons e de sabedoria, serão apresentadas perfeitas naquele grande dia. Em que mérito maior do que esse nós podemos esperar? Saber que nós fomos participantes do agir de Deus nessa terra. Saber que nós somos comissionados a anunciar o evangelho do Rei soberano sobre toda a criação. Que maior privilégio há do que estarmos engajados na missão que nos foi confiada de comunicar, de ensinar, de discipular pessoas para que elas conheçam Cristo crucificado que as pode salvar. Não há mérito maior do que esse. Não há privilégio maior do que esse. Não há missão maior do que essa. Não há nada que se compare a esse privilégio que nós temos de participar do reino de Deus aqui nessa terra. E Paulo termina dizendo: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. É como eu falei, não é sobre nós. Não é sobre o que nós temos a oferecer, não é sobre o que nós podemos fazer, não é sobre a nossa capacidade de convencimento e argumentação, não é pela nossa habilidade de oratória ou de homilética, do que quer que seja. Não é isso. Mas nós fazemos o que fazemos, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em nós. Portanto, irmão, não se ache incapaz porque você não tem um curso de teologia, talvez, ou porque você talvez não fale tão bem, não tenha uma oratória tão desenvolvida, tem uma desenvoltura, isso pouco importa. Que o próprio apóstolo Paulo fala à igreja em Corinto que ele não vem àquele povo por sabedoria humana. A mensagem de Paulo não está baseada em sabedoria humana, mas está baseada em poder de Deus. E é isso que ele fala aqui também. O segundo poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Portanto, não se intimide por talvez não ser, sei lá, alguém cheio de atributos e títulos e qualquer coisa, e não se limite a deixar de falar do Evangelho por causa disso, porque não é sobre isso. Os nossos títulos não têm absolutamente poder nenhum. As nossas capacidades não têm absolutamente poder nenhum. Porque aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E esse habita dentro de nós. E esse nos usa e nos usa poderosamente, como nós acabamos de ler aqui. Mas esse também não é um apelo para que você, então, abandone todo tipo de preparo que você possa ter. Não, muito pelo contrário. Nós acabamos de ver no versículo anterior, advertindo, ensinando com sabedoria. Então nós devemos sim, na medida do possível, nos capacitar, nos engajar na tarefa de estudar a palavra de Deus com ênfase, com vontade, com força, com dedicação, mas nunca, jamais deveremos nos confiar na nossa própria capacidade intelectual para anunciar o Evangelho. Porque nós não anunciamos o Evangelho através do que nós somos ou do que nós temos a oferecer, mas anunciamos o Evangelho segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em nós. Então que você possa se debruçar sobre a palavra de Deus, que você possa realmente se engajar no estudo sério das Escrituras e comunicar com piedade, sabe? É se dobrar diante da palavra de Deus com o joelho no chão, é clamando por entendimento, clamando por misericórdia de Deus, clamando por graça, para aplicar na sua vida em primeiro lugar e para depois transbordar isso para outras pessoas, para que as pessoas sejam beneficiadas a partir daquilo que Deus tem comunicado a você. Mas que você faça isso com fidelidade e com a certeza de que não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Cristo e o poder dele que opera poderosamente por meio do seu povo, engajado na missão de comunicar com fidelidade o seu evangelho. E assim termina capítulo 1 da Carta aos Colossenses, e eu queria só fazer algumas conclusões aqui finais com vocês.
alguns pontos que eu queria enfatizar antes da gente terminar e termos um tempo aqui de oração, para que a gente possa fechar esse raciocínio e viver isso que nós estamos lidando aqui agora. Primeiro ponto é que Jesus Cristo é totalmente soberano sobre tudo que existe e tudo que foi criado, justamente porque Ele mesmo é Deus e Criador de tudo o que há. Guarde isso no seu coração. Jesus Cristo é soberano sobre tudo que existe. Ele é supremo, incomparável, porque Ele mesmo é o Deus Criador. Não existem mais mistérios ocultos que precisam ser descobertos para nos relacionarmos com Deus. Cristo é esse mistério que esteve oculto, mas já foi revelado. Lembra das primeiras aulas que eu falei que consistava com heresia, de uns mistérios, umas experiências misteriosas, querendo buscar algo além de Cristo para se relacionar com Deus? Nós não precisamos. O mistério que estava oculto foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. É disso que nós precisamos. Isso é tudo que nós precisamos. Cristo em nós, a esperança da glória. Guarde isso no seu coração. E por último, uma vez que somos alcançados e transformados por esse Cristo, assim como foi o apóstolo Paulo, nós não podemos nos contentar em reter essa esperança para nós mesmos. Nós não buscamos os nossos próprios interesses, mas buscamos fazer a vontade daquele que nos chamou, ou seja, fazer conhecida a esperança que hoje é plenamente revelada em Cristo Jesus. E a minha oração é que nós, eu me incluo nisso, sejamos tremendamente usados para fazer essa esperança conhecida. Que o nosso cristianismo não se encerre em nós, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa casa, mas que o nosso cristianismo transborde para onde quer que estejamos. Seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, enfim, aonde você estiver, que você possa ser aquele que aponta para a esperança diante de um mundo caído e carente da glória de Deus. Que você possa ser esse farol que vai dizer, gente, existe uma esperança. Isso não é a vontade de Deus, isso não é a realidade última. Existe uma esperança que nos aguarda. Se você colocar os seus olhos em Cristo, confiar nele, entregar a ele a sua vida e o controle de tudo que você é, e permanecer fiel até o fim nesse Cristo, existe uma esperança guardada para todo aquele que deposita sua fé no Cristo crucificado e ressurreto. Minha oração é que isso possa ter mexido com o seu coração, que a palavra de Deus possa ter sido como ela de fato é sempre, mais uma vez, viva e eficaz, e que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração e que as mudanças que precisam ser geradas sejam geradas em nome de Jesus, e que você possa ser animado hoje para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, desse Cristo soberano sobre tudo, que escolheu morrer em morte de cruz, para que você fosse alcançado e fosse um agente do reino de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe grandemente. Eu te peço para ficar aqui mais um tempinho, vamos só separar um tempo de oração, agradecendo ao Senhor por tudo que nós meditamos aqui hoje, e para que nós possamos juntos aqui agradecer a Deus por esse tempo e pelo que ainda vamos trazer aqui nos próximos capítulos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado porque essa palavra me marcou profundamente, Senhor, mexeu profundamente comigo, e eu espero, Senhor, e oro para que cada um que está assistindo esse vídeo também, Senhor, possa ter sido impactado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Não pelo que eu posso ter comunicado, não pela forma que eu comuniquei, mas porque, como nós vimos, Senhor, porque o Senhor, aquele que habita em nós, é quem usa poderosamente o seu próprio poder através dos seus vasos de barro que somos nós, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que pela Tua graça e misericórdia, a Tua palavra possa ter sido comunicada com fidelidade, Senhor, e que esses irmãos que estão aqui, Senhor, acompanhando juntamente conosco, Pai, o que tem sido comunicado aqui, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa ter sido animados nesse dia, Senhor, possa ter tido o amor pelo Senhor reacendido, Pai, reaquecido, Senhor, em nome de Jesus, possa ter tido ânimo, Senhor, para permanecer em Ti, Pai, para permanecer em santidade, para permanecer em fidelidade ao Senhor, Pai, para permanecer cumprindo a Tua vontade, Pai, e acima de tudo, Pai, para permanecer engajado na missão de proclamar a esperança que existe em nós, Pai, em nome de Jesus.
Eu te peço que o Senhor possa nos capacitar, Senhor. Capacita-nos a abrir mão, Senhor, do nosso conforto, de nossas vontades, de nossos deleites, muitas vezes, Senhor, para que possamos, Pai, verdadeiramente, Senhor, cumprir aquilo que fomos chamados a fazer, Pai, que é proclamar o Teu Evangelho, Senhor, com fidelidade, Pai, com amor, Senhor, com o poder de Deus sendo manifesto através de nós, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor. Pedimos por graça e misericórdia do Senhor, porque sabemos que por nós não podemos fazer coisa alguma, Pai, mas sabemos que podemos contar com aquele que nos chama e que não só nos chama, mas nos capacita, nos dá dons, nos dá poder de Deus para que possamos cumprir essa missão tão maravilhosa, Senhor. E te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de fazer parte, Senhor, desse povo que foi comprado naquela cruz, Pai, e que hoje tem o privilégio, Senhor, de se mover em prol do reino de Deus sendo edificado aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário. Nos segue lá também no Instagram, tá? Segue a gente por lá também. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode ser abençoado por esse conteúdo. Compartilha esse vídeo com alguém que você possa talvez estar ministrando e que essa palavra possa ser uma palavra de ânimo para ela, para que ela possa também ser aquecida e se engajar na missão da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Deus te abençoe grandemente e até a próxima. Valeu!